Seus avós, numa linhagem que se estende seus avós, numa linhagem que se estende por milhões de gerações, viveram escondidos nas sombras, fugindo de predadores cujas presas eram como punhais e que caçavam em matilhas silenciosas. E aqui reside o paradoxo. Esses caçadores formidáveis extinguiram-se, enquanto você, o seu descendente improvável, existe. Como foi isto possível? Por que é que o planeta não foi herdado pelos assassinos dentes de sabre, ou por ursos gigantes, ou por aves monstruosas da altura de uma girafa, mas sim por um estranho primata sem pelos, desprovido de garras, presas ou qualquer defesa natural aparente? Para desenterrar esta história selvagem, não começaremos pelo início, mas pelo meio, num tempo em que o mar Mediterrâneo simplesmente desapareceu. Imagine, há cerca de 6 milhões de anos. Onde hoje se estende o azul profundo do Mediterrâneo, existia um deserto de sal ofuscante. Uma depressão planetária com temperaturas que atingiam os 80 graus Celsius e uma pressão atmosférica esmagadora, semelhante à do fundo do oceano, mas sem água. Uma paisagem branca, morta, alienígena, do tamanho de metade da Europa. Nem uma única criatura viva, apenas sal, calor e alguns lagos de um azul tóxico, tão saturados de minerais que nem uma pedra afundaria neles. O cataclismo foi geológico. A dança lenta e inexorável dos continentes fechou a passagem que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. O Oceano Atlântico deixou de alimentar o mar. Durante milhares de anos, a água evaporou sob um sol implacável, até restarem apenas quilômetros de profundidade de sal cristalizado. Este estado de coisas perdurou por centenas de milhares de anos. E então, num dos momentos mais épicos da história do planeta, a Terra tremeu. A barragem de rocha em Gibraltar cedeu. O Oceano Atlântico, furioso, irrompeu pela bacia vazia. Uma torrente cataclísmica, com um caudal 40 mil vezes superior ao das cataratas do Niágara, despenhou-se sobre o deserto. O rugido foi tão colossal que pôde ser ouvido em metade do continente africano. Em apenas 2 anos, o deserto morto transformou-se novamente num mar. A inundação zancleana, um dos eventos naturais mais violentos de que provavelmente nunca ouviu falar. Enquanto esta convulsão titânica remodelava o mundo, os continentes eram habitados por criaturas saídas diretamente dos seus piores pesadelos. O Gigantopithecus, um primata com mais de 3 metros de altura e pesando meia tonelada, o maior que alguma vez pisou a Terra. Um gorila mutante sob o efeito de esteroides. Encontrar uma destas criaturas na selva seria a última visão da sua vida. Havia também os entelodontes. Imagine um javali do tamanho de uma vaca, com a cabeça de um lobo e o temperamento de um assassino em série. Um ungulado carnívoro. A natureza estava claramente a experimentar quando os concebeu. E nos oceanos, o megalodon, um tubarão de 20 metros com dentes do tamanho da palma da sua mão. Devorava baleias ao pequeno almoço. Mas o mais estranho ainda estava para começar. Porque no continente africano apareceram uns pequenos e bizarros primatas, aparentemente insignificantes. Não eram fortes, não eram rápidos, nem sequer eram particularmente ágeis nas árvores, mas fizeram algo que nenhuma outra criatura tinha feito. Ergueram-se sobre as patas traseiras e caminharam. Este ato singular, aparentemente modesto, viria a alterar o destino de um planeta. A história da vida não é escrita apenas pelos mais fortes ou pelos mais ferozes. Por vezes, é redefinida pelo improvável, pela frágil criatura que, contra todas as probabilidades, ousa levantar-se e dar o primeiro passo em direção a um horizonte desconhecido. 145 milhões de anos. Uma era de domínio absoluto. A escala de tempo é tão vasta que desafia a própria imaginação humana. Toda a nossa linhagem, desde os primeiros primatas até ao presente, abrange uns meros 6 milhões de anos. Os dinossauros reinaram por um período 25 vezes superior. E então, num instante cósmico, o cataclismo. Os cientistas ainda debatem os pormenores, os ângulos de impacto, a cascata precisa de eventos. Mas o resultado é inequívoco e brutal.
Tudo o que pesava mais de 25 quilogramas foi simplesmente apagado da face da Terra. O céu encheu-se de cinza e fogo, mergulhando o mundo numa noite perpétua. O frio instalou-se e as cadeias alimentares, construídas ao longo de éons, desmoronaram-se como um castelo de cartas. Parecia o fim de toda a vida complexa, mas não era. Dos escombros, da sombra de um mundo em ruínas, emergiram os sobreviventes. Pequenas criaturas peludas, do tamanho de ratos, que durante milhões de anos viveram no medo, escondidas sob os pés dos gigantes. Eram os mamíferos. Tinham subsistido com os restos nas frestas de um mundo que não lhes pertencia. E, de repente, diante deles, estendia-se um planeta vazio. Um convite silencioso para o reclamarem. Eza, liberta das antigas regras, entregou-se a uma febre criativa, dando forma às criaturas mais bizarras. Os Andrew-sarchus, predadores ferozes do tamanho de um urso, mas que caminhavam sobre cascos e possuíam as mandíbulas de um lobo. Os Brontotherium, parentes desajeitados dos rinocerontes com estranhos chifres em forma de Y sobre o focinho. E nas águas costeiras, os Archaeocetus, os antepassados das baleias, que ainda caminhavam em terra com 4 patas, mas já aprendiam os segredos do mergulho. O planeta procurava novas formas. Tentava, errava e começava de novo. Enquanto a vida se reinventava, a própria Terra estava em movimento. Os continentes derivavam, as montanhas erguiam-se. A Índia, como um navio titânico, colidiu com a Ásia, e na zona de impacto, a crosta terrestre enrugou-se para dar origem aos Himalaias, as montanhas mais altas do mundo. A Antártida navegou para o Polo Sul, transformando-se lentamente num continente fantasma de gelo. Depois veio o arrefecimento. Há 23 milhões de anos, o clima começou a mudar. Lenta, mas inexoravelmente. As calotas polares cresceram, as temperaturas caíram, os mares recuaram. Foi nesta época que o Mediterrâneo, isolado do Atlântico, evaporou quase por completo, tornando-se um deserto de sal ofuscante. Enquanto este mar era uma paisagem morta, o resto do planeta era patrulhado por monstros saídos de pesadelos. As Forus Racus, as aves do terror. Predadores com 3 metros de altura, dotadas de um bico de 75 centímetros, capaz de estilhaçar ossos. As suas pernas longas e poderosas permitiam-lhes atingir a velocidade de uma chita. Caçavam em bandos. Imagine avestruzes assassinas com a envergadura de uma girafa. Felizmente para nós, extinguiram-se antes do aparecimento dos humanos. Havia também os Stegodon, parentes dos elefantes, com um peso de 14 toneladas e 4 metros de altura nos ombros. As suas presas, brotando da mandíbula inferior, eram tão longas que se arrastavam pelo chão. E no meio de toda esta fúria, neste mundo de gigantes, no continente africano, viviam pequenos primatas. Ardipithecus, Sahelanthropus, Horrorim. Há 4 a 6 milhões de anos, eram ainda mais símios do que qualquer outra coisa. Mas por vezes, desciam das árvores. E por vezes, erguiam-se sobre as patas traseiras. Por quê? Teria sido para ver por cima da erva alta das savanas, para avistar o perigo ou a oportunidade? Teria sido para libertar as mãos, para transportar comida, para usar ferramentas? Ou talvez apenas porque era um caminho diferente, uma nova possibilidade num mundo em constante mudança. Um pequeno passo, num mundo de gigantes, que alteraria para sempre o destino do planeta. Eles não sabiam que davam o primeiro passo para a conquista de um mundo. Um passo hesitante, sobre um chão que se transformava sob os seus pés. E então, uma vez mais, o próprio planeta alterou as regras do jogo. Há cerca de 3 milhões de anos, as forças tectônicas, numa dança de uma lentidão inimaginável, levaram as massas continentais da América do Norte e do Sul a uma colisão. O Istmo do Panamá emergiu das águas, uma ponte de terra que selou a passagem entre oceanos. As correntes oceânicas quentes, as artérias do sistema climático global, viram o seu fluxo interrompido, a sua circulação livre subitamente bloqueada. Mais a norte, as montanhas rochosas ergueram-se como uma muralha intransponível, desviando os ventos e redesenhando os padrões atmosféricos.
O resultado foi inevitável. Um arrefecimento global, não instantâneo e cataclísmico como o que selou o destino dos dinossauros, mas uma agonia glacial que se arrastou por centenas de milhares de anos. O Polo Norte foi aprisionado por um manto de gelo perpétuo. A Groenlândia desapareceu sob um glaciar com quilômetros de espessura. E em África, o epicentro da nossa história, as vastas florestas tropicais, o berço da vida, começaram a recuar, a murchar, dando lugar a um novo e impiedoso domínio: a savana. Encontravam comida, segurança e um lar. Encontravam comida, segurança e um lar. Com o seu desaparecimento, a maioria das espécies, incapaz de se adaptar a um mundo sem árvores, simplesmente extinguiu-se. Mas alguns recusaram-se a render-se. Fizeram o impensável. Desceram para o chão e aventuraram-se na savana. Um palco aberto e perigoso, repleto de predadores, onde a sobrevivência era uma aposta diária. E foi ali, sob o sol implacável, que começaram a mudar para sempre. Esta é a essência da hipótese da savana, a mais robusta teoria sobre a origem da humanidade. A premissa é brutalmente simples. Com o desaparecimento das florestas, a comida familiar tornou-se escassa. Foi preciso procurar sustento em campo aberto. As ervas e as folhas eram indigeríveis para os seus estômagos. Restava apenas uma opção, rica em energia, mas terrivelmente perigosa: a carne. Contudo, para caçar, era necessária velocidade e força, atributos que estes primatas não possuíam. E foi aqui que uma adaptação radical se tornou a sua superpotência: o bipedismo. Caminhar sobre duas pernas concedeu-lhes, de imediato, 3 vantagens cruciais. A primeira era a visão. Erguer-se acima da erva alta permitia avistar presas, e, mais importante ainda, predadores a uma grande distância. A segunda era a eficiência. Podiam percorrer vastas distâncias de forma mais econômica em termos de energia. A terceira, e talvez a mais transformadora, foi a libertação das mãos. As mãos, agora livres da locomoção, transformaram-se em ferramentas capazes de agarrar um pau, uma pedra, de transformar o ambiente à sua volta. Agrupando-se por necessidade, aprenderam a caçar em conjunto, ou pelo menos a roubar as carcaças deixadas por outros caçadores mais eficientes. A necessidade de coordenar estas ações complexas impulsionou o desenvolvimento do cérebro e o nascimento de uma comunicação primitiva. Assim, das cinzas da catástrofe climática, ergueram-se os australopitecos. Viveram em África entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Não eram gigantes. A sua altura variava entre 120 e 140 centímetros. Caminhavam sobre duas pernas, embora a sua postura ainda fosse curvada, uma silhueta de transição. O seu cérebro, pouco maior que o de um chimpanzé, era, no entanto, o alicerce de uma nova inteligência. Viviam em bandos, caçavam em conjunto e fabricavam utensílios rudimentares de pedra. Aentos e, acima de tudo, pela predação. E entre os predadores, um destacava-se pela sua eficiência letal: o Dinófelis, um felino dentes de sabre, parente dos leões. Ligeiramente maior que um leopardo, mas mais robusto e poderoso, era uma máquina de matar com 120 kg de fúria e músculo puro. As escavações revelam um padrão sinistro. Estes caçadores tendiam a estabelecer os seus covis perto dos acampamentos de australopitecos, considerando-os, ao que tudo indica, uma espécie de refeição rápida bípede. Apenas a força do grupo, a cooperação desesperada, podia oferecer uma hipótese de afugentar tal monstro. Sozinho, um australopiteco não tinha qualquer chance. Mas enquanto os australopitecos travavam a sua batalha diária pela sobrevivência, o próprio planeta preparava outra convulsão, desta vez de escala cósmica. Há 2,5 milhões de anos, ocorreu a inversão magnética de Gauss-Matuyama. Os polos magnéticos da Terra inverteram-se. O norte tornou-se sul, o sul tornou-se norte. Durante este processo, o escudo magnético que nos protege da radiação cósmica enfraqueceu para 1/4 da sua força normal.
Um bombardeamento de raios cósmicos atingiu a superfície, desencadeando mutações e extinções em massa. O evento durou apenas 15 mil anos, um piscar de olhos geológico, mas foi o suficiente para reescrever o curso da vida. Num universo indiferente a pequenas vidas, cada sobrevivente era um milagre. E nesse cadinho de fogo cósmico e terror terrestre, a frágil chama da consciência humana recusava-se a apagar, aguardando o seu momento de incendiar o mundo. Uma inversão profunda marca o limiar de um novo período geológico. Um período definido não pela rocha ou pelo gelo, mas pela vontade de uma única espécie, a Era do Homem. O planeta mergulhava numa era de instabilidade imprevisível. O clima oscilava violentamente, num ritmo caótico de aquecimento e arrefecimento. As vastas camadas de gelo avançavam e recuavam numa dança glacial que redesenhava continentes, afogava terras e criava novas passagens. Cada flutuação era um teste, uma pressão implacável sobre todas as formas de vida. Neste cadinho de mudança, a evolução acelerou o seu passo, forçando as criaturas a uma corrida desesperada pela adaptação. Foi neste cenário tumultuoso que os australopitecos, nossos distantes antepassados, se encontraram numa encruzilhada evolutiva. A sua linhagem dividiu-se, dando origem a dois ramos distintos. Um deles, os parantropos, robustos e especializados numa dieta Aryan por se extinguir. O outro ramo foi o do gênero Homo, o homem, a nossa própria linhagem. Contrariamente à imagem popular de uma marcha linear do macaco ao homem, o nosso percurso evolutivo é um labirinto denso, repleto de caminhos abandonados, bifurcações inesperadas e parentes há muito perdidos. Os cientistas desenterraram os restos mortais de, pelo menos, 24 espécies distintas que podem ser consideradas humanas ou proto-humanas. E estes são apenas os fantasmas que a Terra nos devolveu. Quantas outras espécies floresceram e desapareceram sem deixar um único vestígio, jamais saberemos. A evolução opera numa escala de tempo quase inimaginável. A separação completa de uma espécie em duas novas entidades exige, em média, entre 2 a 3 milhões de anos. No entanto, toda a história do gênero Homo abrange apenas cerca de 2,5 milhões de anos. A matemática é clara. Muitas destas espécies não se sucederam umas às outras, mas coexistiram. Viveram lado a lado, competiram por recursos e, por vezes, cruzaram-se, criando descendência híbrida. O mundo antigo não era habitado por uma única forma de humanidade, mas por um mosaico de parentes, alguns dos quais, talvez, tenhamos olhado nos olhos. Tal como hoje, estes humanos antigos possuíam as suas próprias raças e variações, algumas das quais os investigadores modernos podem ter classificado erroneamente como espécies separadas. Cada nova descoberta fóssil obriga-nos a corrigir estes erros, a redesenhar a nossa complexa árvore genealógica. O primeiro a ser universalmente reconhecido como membro do nosso gênero foi o Homo habilis, o homem habilidoso. Viveu em África há cerca de 2 milhões a 1,5 milhão de anos. Com os seus 120 centímetros de altura e 50 quilos de peso, possuía um cérebro mais desenvolvido e, crucialmente, a capacidade de fabricar as primeiras ferramentas de pedra. O seu polegar do pé, agora alinhado com os outros dedos, era a prova final de uma adaptação total à marcha bípede. Depois dele, surgiu o Homo ergaster, ou Homo erectus, o homem trabalhador ou homem ereto. Os cientistas ainda debatem se seriam uma ou duas espécies intimamente relacionadas. Há 1,5 milhão de anos, impulsionados por uma curiosidade e resiliência sem precedentes, começaram a migrar para fora de África, espalhando-se pela Ásia e pela Europa. Esta foi a primeira grande diáspora humana. Eles colonizaram o mundo, diversificaram-se e deram origem a múltiplos ramos evolutivos. Um desses ramos, numa reviravolta do destino, conduziria eventualmente ao Homo sapiens, a nós. Há 70 mil anos, pequenos grupos dos nossos antepassados diretos, vivendo em tribos nômadas de caçadores-recoletores, iniciaram a derradeira jornada. Deixaram África para trás.
50 mil anos atrás, navegando de ilha em ilha, alcançaram a Austrália. 24 mil anos atrás, atravessaram a ponte de terra da Berinja, uma passagem efêmera aberta pelo baixo nível do mar, e puseram os pés nas Américas. Mas uma sombra acompanhava a sua expansão. Onde quer que o asterisco omeguiças gigantes e os tigres dentes de sabre desapareceram. Coincidência? Ou o primeiro indício sombrio do poder transformador e destrutivo da nossa espécie? Há 12 mil anos, o clima aqueceu uma vez mais. Os vales férteis entre os rios Tigre e Eufrates e ao longo do Nilo ofereceram uma nova possibilidade: a agricultura. A Revolução Neolítica não foi apenas uma mudança de dieta, foi uma mudança total no paradigma da existência humana. A vida nômada deu lugar ao sedentarismo. O Pleistoceno terminou e começou o Holoceno, a época das civilizações, da tecnologia, das guerras, das catástrofes e das vitórias. Há algo de profundamente paradoxal na nossa ascensão. Não somos os mais fortes, nem os mais rápidos, nem os maiores. Não possuímos garras, presas, armaduras ou veneno. Mas temos algo que nenhuma outra criatura possui em tal grau: a capacidade de acumular e transmitir conhecimento abstrato, de criar ferramentas que expandem os nossos corpos e de alterar o mundo para servir os nossos propósitos. Em apenas 10 mil anos, uma fração de segundo no tempo geológico, a humanidade viajou do machado de pedra à nave espacial. Deixamos de ser meramente uma espécie no planeta para nos tornarmos a força geológica dominante que o molda, para o bem e para o mal. A nossa jornada não é apenas uma história de sobrevivência, mas o despertar de uma consciência capaz de contemplar o seu próprio passado e de decidir o seu futuro. Deciframos o ADN, o código fundamental da vida. Dividimos o átomo, libertando o poder contido no coração da matéria. Lançamos sondas para além das fronteiras do nosso sistema solar, mensageiros silenciosos na vastidão cósmica. Somos a única espécie conhecida a transcender de forma tão radical os limites do seu nicho evolutivo original. Uma anomalia biológica, uma força da natureza por direito próprio. Mas a dimensão mais vertiginosa desta saga não reside nos nossos feitos, mas naquilo que somos. Nas suas veias, corre o sangue de seres que enfrentaram o abraço gélido das eras glaciais, que testemunharam a inversão dos polos magnéticos do planeta, que sobreviveram à fúria de supervulcões capazes de mergulhar o mundo na escuridão. O seu ADN é um arquivo vivo, uma crônica de encontros com predadores de dentes de sabre e de uma luta incessante pela existência. Pense nisto: cada um dos seus antepassados, numa corrente ininterrupta que se estende por milhões de anos, sobreviveu o tempo suficiente para deixar um descendente. Nem um único elo desta cadeia se quebrou. Você é o resultado improvável de uma sucessão de triunfos contra a extinção. Um legado de sorte, de perseverança e de adaptações quase milagrosas, gravado em cada célula do seu corpo. E a nossa história está apenas a começar. A era cenozoica, a era dos mamíferos, continua neste preciso instante. Vivemos no Antropoceno, a época em que a humanidade se tornou uma força geológica, capaz de moldar a própria face da Terra, de alterar o seu clima e de decidir o destino de inúmeras outras espécies. O que se segue? O futuro permanece um horizonte de possibilidades ilimitadas. Talvez, daqui a 1 milhão de anos, os nossos descendentes habitem outros planetas, semeando a vida entre as estrelas. Ou talvez criem algo que é imitações da biologia. O caminho percorrido, desde o primata que desceu das árvores para explorar a savana até ao ser humano que deixou as suas pegadas na poeira lunar, foi uma odisseia de proporções cósmicas. E essa jornada está longe de terminar. A cada novo fóssil desenterrado, a cada genoma antigo sequenciado, o nosso livro de origens é reescrito. A verdade é que a história da ascensão humana ainda está repleta de mistérios, de capítulos em branco e de perguntas que ecoam através dos milênios. A herança de milhões de anos de sobrevivência não é apenas um facto biológico, é uma responsabilidade. O mesmo engenho que nos permitiu decifrar os segredos do universo confere-nos o poder de o alterar irrevogavelmente.
O primata que outrora olhava para o céu noturno com admiração tornou-se o arquiteto do seu próprio planeta. A questão que definirá a nossa era não é mais de onde viemos, mas sim para onde escolheremos ir. A ciência não reside em manuais empoeirados ou em dogmas inflexíveis. Ela é, na sua essência, a mais arrebatadora das narrativas. A história de como o nosso universo funciona, escrita na luz de estrelas distantes e no código silencioso da vida. É uma saga impulsionada por uma força primordial e insaciável: a curiosidade humana. O impulso de questionar, de olhar para o cosmos e perguntar o porquê. Pois em cada pergunta que formulamos, ecoa a longa jornada da evolução. Uma consciência que, enfim, desperta para contemplar a sua própria origem.